Estamos no ar. Hello, Termo! Estamos aí começando o nosso primeiro Talks comigo. Eu vou estar trazendo os convidados. Isso aqui é o nosso primeiro dia, começando um pouquinho com algumas falhinhas técnicas normais, adaptações às novas tecnologias. E a gente está aí realizando esse primeiro sonho, então, de trazer o Talks, que era uma coisa já pedida há um bom tempo pelo pessoal, no qual a gente vai estar trazendo as pessoas, os melhores aí de diferentes áreas da termografia, pessoas que estão trabalhando no seu dia a dia, e hoje estamos aí com o nosso colega, professor Márcio Marçal. Boa noite, Márcio Marçal, tudo bem? Boa noite, Brioski, boa noite a todos. Quero agradecer aí o convite, né, de estar aqui participando, né, dessa conversa, um bate-papo informal aí, onde a gente pode passar e trocar um pouco de informações sobre a área da termografia. Não, seja bem-vindo aí, Márcio Marçal. Você é o nosso companheiro, já aí participando de vários eventos, né, vai estar contando para nós um pouquinho aí da sua história depois. Mas o Márcio Marçal, acho que desde a primeira vez que viu termografia, já se apaixonou pelo método, já se identificou, já deslumbrou um monte de coisa junto com os alunos dele, né? E hoje já está fera aí, já publicando e trazendo uma área ainda, sendo pioneiro aí dentro da área da termografia na ergonomia, a ergonomia que ele vai explicar para o pessoal ainda que trabalha, eu já tenho uma noção, para ele vai explicar um pouquinho mais a fundo. Nada melhor do que o professor Márcio Marçal aí para trazer as informações. Nesse objetivo aqui nosso, então, é estar trazendo essas informações novas com pessoas de diferentes áreas, né? E também, depois, no final, trazer as novidades do que está sendo realizado nos diversos eventos que estão para vir aí para o final do ano, ainda nesse finalzinho de ano e para o ano que vem. E o pessoal que ficar até o final aí vai ter uma promoção aí, pedido que a gente conseguiu, para o pessoal que está interessado mais na área de termografia. Mas me conta aí, Márcio Marçal, como é que está aí, como é que foi seu dia? Tudo tranquilo, né? Uma experiência nova aí, né? Hoje em dia a gente tem que começar a render a tecnologia, né? E, como se diz, essa facilidade hoje que a gente tem de estar aqui conversando, trocando informação, né? As distâncias se encurtam, né? Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo um desafio para quem não está muito acostumado com as tecnologias, né? Você me fez lembrar de uma coisa bem interessante, né? Há 18 anos atrás, quando eu comecei, nossa, a gente não tinha nem aonde estudar aqui no Brasil, não tinha nem sabia o que era termografia. Muito menos essa vantagem que eu imagine hoje, uma aula aí com o Márcio Marçal, né, online, no sofá de casa, com a família, ou ali no seu quarto, né, tudo mastigadinho, prontinho para começar. Eu, 18 anos atrás, não tinha nada disso. Então teve muita evolução nessa história toda, né? E a termografia vem desenvolvendo muito aí em várias áreas, especialidades, não só na parte tecnológica, de hardware, mas de software, mas principalmente no campo de aplicações. Márcio Marçal, nos conta aí, quem é o professor Márcio Marçal? Bom, na realidade, eu vou fazer meu relato muito associado à termografia, né, que é o nosso objetivo. A termografia, ela veio, eu já trabalho há muitos anos na área de saúde do trabalhador, na área de ergonomia. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas eu trabalho como ergonomista já há muitos anos. Faço parte da Associação Brasileira de Ergonomia já há vários anos, né? São os fundadores, né, Márcio, da Associação de... Não, eu sou um dos fundadores da associação, não. De fisioterapia do trabalho, sim, mas de ergonomia, não. Fisioterapia do trabalho, que vocês também fundaram. Eu vim somar o time e estou na diretoria já há alguns anos, né? Mas a minha carreira, eu sempre fui professor universitário, mas entrei na Universidade Federal em 2013. Então, eu sou um calouro, eu comecei a dar aula em 88, na Faculdade de Ciências Médicas, aqui de Belo Horizonte. Um pouquinho velho, né? Um pouquinho calejado aí. Mas tem muita experiência, isso que é importante. E quando eu fui fazer... E entrei para a Universidade Federal, né? Em Porto Alegre, na UFSPA, em 2013. Então, eu sou um calouro,
né, dentro da Universidade Federal, e agora eu estou, em 2011, na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, em Minas Gerais, né, onde que eu atuo como professor na área de fisioterapia, trabalho com a parte de saúde coletiva, e nós aqui na universidade, nós montamos um grupo de pesquisa novo, né, esse ano, na área de ergonomia e termografia infravermelha. A termografia já vai faz parte do título já do grupo. É o nome do grupo, chama NERT, Núcleo de Ergonomia e Termografia, de Pesquisa em Ergonomia e Termografia Infravermelha da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, né? Registrado junto ao grupo de pesquisa da CAPES CNPq. Né? Muito legal. Esse é o primeiro grupo nessa linha, né? Registrado, assim, pelo... Marcos, você sabe que é uma curiosidade minha, eu ia até comentar esse conceito, porque, assim, é um grupo de pesquisa registrado realmente junto ao CNPq e com a linha dentro da termografia infravermelha. Eu não sei se você, independente, né, da associação, você poderia até... Existem outros grupos de pesquisa e até um fator motivante, né, para que a gente realmente comece até a fazer esse tipo de registro, para que a termografia infravermelha comece a aparecer cada vez mais em catálogos, em grupos de pesquisas, né, mostrando a seriedade que é realmente trabalhar com a termografia no Brasil, né? Eu não sei se você sabe, Márcio, além de médico, eu fiz o meu doutorado na área de engenharia, que acabei me envolvendo muito com a parte da termografia. E uma das matérias que eu tive na época do doutorado foi a ergonomia. Então, eu não tive assim na formação, mas eu tive depois com o pessoal da engenharia, que trabalha com ergonomia, e na Universidade Federal do Paraná. Não sei se conhece a professora Lúcia. E a professora Lúcia me incentivou para que a gente fizesse, como conclusão do curso, um trabalho para conclusão do curso, da disciplina, não do curso, o curso era o doutorado. E, na época, a gente fez um trabalho de termografia com trabalhadores dentro de que eram trabalhadores da universidade, que se expunham a preparo de peças, a parte mecânica repetitiva, a questão de mergulhar algumas peças em água fria e quente. A gente fez algumas imagens e publicou numa revista chamada Works. Acho que a Works é uma revista de referência na tua área, né? Sim. Então ali foi um comecinho, a gente não chegou a montar, o pessoal se interessou bastante, tem um grupo até que pesquisa na Universidade Federal do Paraná, mas não chegaram a montar uma coisa mais avançada como você está fazendo agora, que é o grupo já focado 100% aí na parte de termografia e ergonomia, né? Então, que é uma coisa inédita aí, eu diria até internacionalmente, né? Internacionalmente a gente já ouviu falar alguns grupos na Austrália, na Europa, mas umas coisas mais antigas que eu acredito que talvez não já foi assim, né? Então, agora nessa visão nova você está sendo pioneiro aí, Márcio. Parabéns. A proposta do grupo de pesquisa do NERT aqui da universidade não é só fazer associação da termografia com a ergonomia, mas nós também trabalhamos muito com a termografia na parte de dor, né? Na parte clínica, tratamentos termoguiados, né? Então, assim, são dois temas juntos que podem ter pesquisas relacionadas aos dois, ou pode ser só da ergonomia, ou pode ser só da termografia infravermelha, ou dos dois, ou ter o viés dos dois, né? Mas a minha paixão, né, realmente pela termografia, que eu sempre vinha trabalhando dentro de várias áreas, ela começou em Porto Alegre, né? Com a minha mestre, né? Que foi professora da pós, com a professora Luciana Balbinot, né, que eu tive uma palestra dela lá em Porto Alegre, né, e eu fiquei encantado com a palestra, e foi em 2011, que aí eu participei do congresso em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Na época, acho que a doutora estava, não sei se ela tinha defendido ou estava em defesa do mestrado dela, ou... né? Na parte de biomecânica na Universidade do Rio Grande do Sul, né? Muito bom. E depois teve o congresso em Foz do Iguaçu, né, que você participou de um dos maiores congressos que a gente já fez aqui no Brasil, na área. Acho que internacionalmente foi um dos maiores congressos, sabia, Marcelo? Eu fiquei muito surpreso, eu fiquei muito satisfeito, foi quando eu te conheci, né? Conheci toda a equipe.
e realmente fiquei apaixonado com a termografia. Aí teve um gap, né, de um período sem o contato com a termografia, e quando eu voltei, em 2013, para a Diamantina, eu entrei em contato com vocês e estava tendo a primeira turma de pós em termografia do movimento. Né? E aí, de novo, o Marçal pioneiro de novo, na primeira turma já. Um time fantástico, colegas, de parceiros, que somos parceiros até hoje, sim, né? Sim. E ali que eu fui aprofundar, e fui entender, e fui conhecer o que realmente era, a importância realmente da termografia, né? Junto com todo esse time. Acho que nós terminamos em abril, eu acho, de 2016, eu acho. 2016, a primeira turma. Terminamos. E a partir daí eu só continuei e continuo trabalhando. Hoje é minha área principal de ação, dentro tanto na parte clínica, na parte de dor, na parte de pés diabéticos, que eu estou trabalhando agora também, e principalmente na área da ergonomia. Né? Ela abre muitos campos, né, Márcio? Não é uma... Tomografia é só um instrumento, eu falo assim para o pessoal, né? Ela é um instrumento para amplificar tudo de bom que a pessoa tem, né, Márcio? Aquele conhecimento, aquela base, tudo aquilo que você está buscando, de repente vem a termo e ela ilumina aquele caminho para você botar as tuas ideias, os teus projetos. Ele é tipo um acelerador, né? A gente tem até que tomar cuidado, como eu lembro que logo um dos eventos que nós participamos, que eu participei junto com você, eu lembro que você ainda falou assim, quando eu fiz a pergunta assim, cara, olha a quantidade que você está mexendo, olha aí, porque assim, vai abrindo um leque tão grande que às vezes você tem até que focar, você tem até que falar assim, opa, peraí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, mas a gente que trabalha com pesquisa, vão aparecendo as oportunidades, vão aparecendo os convites, vão aparecendo as coisas, você vai cada vez abrindo mais essa fronteira da termografia dentro de várias áreas, né? E uma área que eu estou desbravando realmente, a gente sabe disso, você sabe disso, é a questão da área da ergonomia, né? O que mudou para você, Márcio, assim, comparativamente antes da termo, tanto da vida acadêmica, tanto do teu dia a dia, para depois com a termo, assim, o que você viu de diferença, assim? Olha, assim, mudou muita coisa, né? Mas é porque eu fiz uma opção, né? Uhum. É aquela coisa, quando você gosta, você foi, como se diz, enfeitiçado por aquilo, no bom sentido, né? Eu comecei a estudar mais, a aprofundar mais, como qualquer um profissional de qualquer outra área, né? E eu vivo falando, hoje a gente dá aula, dá palestras, dá cursos e tudo, e a gente sempre fala assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com a termografia, porque a termografia às vezes ela encanta, mas ela não pode ser tratada como uma coisa que é fácil, que é interpretar, ficou vermelho. É uma imagem colorida, né? Uma imagem colorida que chama muita atenção e o pessoal acha que tudo que é o vermelhinho... tudo que é azul visual encanta, e as pessoas pensam que o impacto visual, a imagem fala por si só. Não. Atrás ali tem que ter muito conhecimento de neurofisiologia, tem que ter conhecimento sobre as questões de regulação térmica, tem que ter conhecimento do sistema nervoso autônomo, né? Sistema nervoso visceral para quem vai enveredar pela clínica. Você identifica aí de estatística aí, né, que o professor Borba sempre nos passa muito bem. Essa parte quantitativa, eu falo às vezes para o pessoal, olha, não me mostra imagem, eu quero ver o gráfico, né, Márcio? Mostrar o gráfico, a evolução, quero ver o número, tá, e daí? Tá vermelhinho, tá azul, mas e quanto? Quanto que é isso? Isso que interessa para o pesquisador, né, Márcio? A estatística, a reprodutibilidade, não só uma imagem que pode ser qualquer coisa e você se você não relacionar com outros métodos ou com a questão de quantificar, né? Como diz o professor Kelvin é da escala Kelvin, tem o Celsius e tem o Kelvin. O Kelvin dizia assim, aquilo que você não quantifica não tem valor nenhum, nem faça, se não botar número, né? E isso é uma característica de quem é professor, né, que você é pesquisador, que a gente trabalha com números, né, Márcio, para saber a evolução, chegar em umas conclusões, né? Isso é muito importante. Você imagina, então, o impacto disso dentro da área da ergonomia, onde que muitas vezes a gente tem muitas variáveis, não só a ergonomia, em várias, na parte clínica, muitas variáveis que são mais subjetivas, né?
você pega o relato do trabalhador, o relato do paciente, o relato, uma visão, às vezes, subjetiva, e com a termografia, às vezes, a gente consegue fazer uma correlação desse relato com alguma coisa mais quantitativa e plausível, com uma fundamentação científica, né? Tem aquela vantagem, né, Marçal, de não encostar, sim, filma de longe, não tem radiação, não interfere na dinâmica do trabalhador, tudo muito positivo, né? Isso é uma grande vantagem, né? Não tem contraste, não tem... Isso aí é um ponto indiscutível, sabe, Guilherme? Então, assim, eu acho que dentro da ergonomia, deixa eu ver se eu dou uma direcionada aqui mais na ergonomia. Dentro da ergonomia, eu não vou falar sobre conceituação, né? Mas eu acho que existe um ponto que eu acho que isso eu vejo uma conexão tremenda com a termografia. A ergonomia, o que é que a gente trabalha? Na ergonomia, eu tenho que entender o ser humano, dentro do seu aspecto ser humano, e ver dentro de uma série vamos pôr ocupacional, vamos pôr na área de atividade. Eu não tenho que adequar o homem à atividade, eu tenho que ver o que a atividade está fazendo, que está tendo impacto naquele homem, para que eu possa ver, falar assim, olha, o que eu posso fazer para modificar esse ambiente? O homem, não é o homem que tem que se adaptar ao ambiente, é um ambiente que tem que estar adequado para os aspectos funcionais, tanto da parte, como dentro da ergonomia, a gente vê da parte física, da parte cognitiva, da parte psicossocial, todos os impactos que pode ter em relação àquela pessoa ou usuário daquele ambiente de trabalho, né? E aí, a termografia, para mim, ela entrou com uma luva dentro desse processo. Tá? Quando a gente fala dentro do ser humano, né? O ser humano ele tem emoções também, né? Ele demonstra e a gente tem, quando ele está no ambiente de trabalho, tem toda uma resposta neurofisiológica de adaptação ou não adaptação que pode levar a adoecimento, né? E a termografia ela apareceu como um encaixe dentro disso aí, me permitindo quantificar algumas coisas que antes eu queria quantificar e eu não conseguia, né? E fazer algumas correlações. O que, por exemplo, assim, você tem feito aí que... Não, vamos falar. Não. Estamos ansiosos, a turma está ansiosa aí. Cadê as imagens? O que você tem para apresentar? Então, quando a gente fala nisso, Marco, eu quero só dividir, porque a gente, dentro da área da ergonomia, muitas vezes a gente associa a empresa. A ergonomia hoje, ela está um pouco mais ampla. Hoje em dia, eu tenho que ver o ser humano como usuário. Então, dentro da minha casa, eu também sou usuário. Então, a ergonomia hoje, ela também tem uma voltada com a ergonomia de produto. Então, hoje, por exemplo, se você vai comprar um liquidificador, vai comprar um fogão, já tem características ergonômicas, que são características de como que facilita, é intuitivo, como é que essa resposta cognitiva a pessoa consegue entender. Quanto mais simples e mais fácil é o produto, melhor ergonomicamente essa relação. Ele não vai ficar frustrado, ele não vai ficar irritado, ele não vai quebrar o produto, né? E a questão de automóveis também, né? Sim. Dentro do automóvel, dentro do transporte público. Uma série. Muita coisa muito além de pensar só na fábrica em si, né? Sim. Eu até estou falando. Uma partezinha disso, né? Do computador aqui, agora a gente aqui na frente do computador, digitando, dando essa tecnologia. Tudo. Tem que ser amigável, tem que ser feito. Então, assim, tem coisas que irritam o usuário. Se irrita o usuário, você tem que quantificar. E muitas vezes, quando você vai quantificar, você quantifica através da subjetividade da resposta do usuário, a não ser que você vai colocar aparelho de frequência cardíaca, você vai fazer uma série de modelos que são muito invasivos. A termografia, como você falou, ela me permite fazer uma série de análises onde que eu não vou, às vezes, nem chegar. O máximo que eu falo, às vezes, que até no comitê de ética a gente coloca como sendo uma coisa que pode gerar constrangimento, é a pessoa ficar desnuda, com a camisa, sem camisa, ou dependendo da parte do corpo que você vai fazer a análise.
né? Então, assim, voltando aqui à questão da ergonomia, então, assim, eu chamei para vocês a atenção em relação a um foco que não é só a empresa, mas é como que eu posso usar a termografia no produto, a ergonomia do produto, né? Então, vou começar por aqui, depois eu vou para a empresa, tá? Então, a ergonomia, você vai me direcionando aí, tá? Não, tranquilo. Se quiser mostrar uma imagem de um trabalho... O problema é esse. Aí eu vou ter que me render à incompetência tecnológica. Vamos com calma. Porque eu não consigo compartilhar o slide. Vamos com calma. Vamos chegar. Nós vamos devagar, vai no toque, e depois, se quiser, eu posso arriscar, tentar compartilhar o slide. Mas se eu compartilhar o slide, pode cair o sistema, né? Então, às vezes, a gente tem que ter esses detalhes. Então, quando a gente fala nessa parte de produto, por exemplo, tem um aluno meu que eu fui co-orientador, recebi o convite do professor Marcelo Soares, lá da Universidade Federal de Pernambuco, aonde também eu atuo no mestrado de ergonomia na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho alunos que eu oriento, né, e co-oriento junto com outros professores. E nós fizemos um trabalho que ele defendeu semana passada, atrasada, onde que foi feito toda uma avaliação da termografia em resposta ao uso de uma tecnologia de uso de software sem usar o teclado, usando gestos manuais. Isso é o futuro, né, Marcelo? Tem muitas pessoas já estudando essa tecnologia aí, né, nesse sentido de facilitar. É uma coisa nova. Hoje em dia você vai acender luz, a tendência é o gestual entrar nesse processo. Mas você imagina você trabalhar no computador, sem teclado, e fazendo apenas movimentos com. Você vai ter alguma tendência de sobrecarga musculoesquelética nos membros superiores e nas costas. Foi o que nós usamos a termografia para quantificar. Então, teve resposta e nós quantificamos e observamos que realmente tem uma correlação de queixa de dor e desconforto com as imagens de sobrecarga metabólica no início e no final do teste que a pessoa estava usando o software. Né? Então, estou citando um exemplo de como, vocês desculpem, uma outra, eu vou mostrar as imagens, vou me aprender, né, a usar a tecnologia. Né? Vamos falando todas, Marçal, e aí no final, a gente deixa um pouquinho mais no final, a gente vai mostrar todas as imagens daí e faz um flashback, se der para não dar problema agora e sim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai me direcionando aí, tá, Brios? Que eu vou falando, não paro de falar. Interessante. Então, você pegou a imagem e filmava ele por trás, assim, isso? Ou pela frente? Não, nós fizemos outra coisa, tá, gente? Que vocês vão ter que aprender. Lá vai, eu vou fazer um parêntese aqui, tá? Toda a minha formação dentro da pós-graduação, nós temos uma formação clínica. Então, nós somos ensinados, e é cobrado métodos, distância, como posicionar a câmera, o ambiente, a questão ética, tudo é muito esmiuçado, uma preocupação muito grande. Se você vai fazer um exame de corpo todo, a pessoa tem que ficar desnuda, tem que ter uma outra pessoa na sala, tem que ter uma questão nós somos ensinados, né, muito bem ensinados, né, a ter todo esse protocolo dentro da clínica. E isso é importante. Até o treinamento, né, Márcio? Treinar, por exemplo, eu digo assim, até começar o trabalho, já tem vários pilotos, vários testes ali, porque a gente sabe que vai errar, não vai conseguir uma boa imagem. E que a gente tem visto assim, que agora tem diminuído um pouquinho, mas eu vi uma época, o pessoal chegava, tinha um aparelho novo que tinha chegado na universidade, o aluno já ia para o dia seguinte captar as imagens, e aí quando ia analisar tudo errado, sem foco, a distância, e aí publicação. A termografia não funciona, mas não é a termografia que não funciona. O aluno que não se preparou, não teve treinamento, já chegou com o aparelho achando que aquilo que era grande novidade e esquece de
dele se treinar. Então, às vezes não é a termografia que não funciona. Não se esqueça que tem uma pecinha atrás, né, Márcio? Sim. Que é a mais importante, né? É a pecinha atrás ali que tem que interpretar, tem que posicionar, tem que analisar. O aparelho é só um instrumento. O ponto que me chama, que eu quero chamar a atenção, Deus, é porque... por que eu estou falando isso na clínica? Porque, sim, é super importante e através dessa padronização que tem na clínica, a gente pode comparar resultados. Então, isso aí é fundamental. Quando a gente vem para a ergonomia, a coisa complica um pouco. Porque, às vezes, se eu vou fazer avaliação de, no caso, paciente ou alguma coisa, e dependendo do ambiente, você tem um controle e você segue aquele padrão. Né? Então, por exemplo, esses testes que foram feitos com os usuários na tese de mestrado, foi feito seguindo o controle, seguindo o ambiente, umidade, tal. Mas a gente tem que criar um protocolo para cada processo. É diferente da clínica. Então, nesse caso, por exemplo, nós criamos um protocolo onde o que a gente quer? Nós queremos avaliar a sobrecarga. Então, assim, faz um teste antes, a pessoa é exposta à atividade e faz o teste depois. Na parte clínica, talvez você não iria fazer depois, você iria fazer no outro dia. Vocês entendem? Então, assim, a gente tem que aprender esses detalhes que são importantes. E dentro da ergonomia tem muita situação que nós temos que nos adaptar, mas dentro de critérios. Nós não podemos simplesmente sair chutando as coisas. Né? Então, um exemplo típico é esse que eu comentei com vocês. Critérios de inclusão, né? O pessoal está preparado para fazer a avaliação, se tem doença prévia. Isso aí, como toda pesquisa também, né? Quem realmente vai ser avaliado e quem que não pode ser avaliado no trabalho de pesquisa. E é uma coisa que a gente fala de pesquisa, né? Mas que também serve para a parte clínica, né? Para a parte da prática, lá, para o fisioterapeuta, para o médico. Quer dizer, o mesmo, claro, não com aquele rigor do resultado da ciência, que tem que repetir exatamente igual, mas que depois da prática clínica ele tem que fazer a avaliação e vai acabar repetindo mais para frente o exame, assim por diante. Quer dizer, essas fases todas não podem ser puladas, né? E o desafio também, dentro da ergonomia, eu falei do produto. Tem situações que dá para você fazer esse controle, mas aí eu vou citar situações que você não tem como fazer esse controle. Se você está, por exemplo, fazendo uma avaliação dentro de uma linha de produção, dependendo da situação, você tem dificuldade de ter um ambiente controlado. Não dá lá no meio da produção, é difícil você tirar o trabalhador para poder fazer um exame, mesmo antes de entrar, para poder ir para a linha de produção. Então, você tem que padronizar. Você tem que levar a pessoa para um canto ou para uma sala. Às vezes não tem uma sala. Você tem que fazer uma improvisação, mas você tem que deixar claro as limitações. Aí você fala assim, poxa, olha, a umidade eu não consegui controlar, o ambiente estava um pouco mais quente. Eu sei, então você tem que levar isso em conta na hora de fazer a análise das imagens. Né? Então, mas o pessoal que está nos assistindo aqui, ó, até aproveitando exatamente o que você está falando, o Antônio está perguntando assim, qual que é a temperatura que você está fazendo os trabalhos, como é que você orienta assim? Porque você faz em ambiente aberto, né? Ambiente aberto, faz em sala fechada, que a gente falou da fábrica, ali, acho que ele entendeu que a gente faz em ambiente aberto. Então, como é que você faz o trabalho em ambiente controlado, não controlado, e qual que é a temperatura que você procura fazer? Claro que cada trabalho é diferente, né, Márcio? Sim. Não, só vou dar uma questão geral. Que já teve aí no geral, né? Que não é uma regra, né? Depende do trabalho que você está fazendo. Existem a situação controlada. Situação controlada é que você tem um ambulatório médico próximo, você já fez uma programação disso, ou uma sala próxima da linha, não precisa ser ambulatório, não pode ser uma sala onde tem um ar-condicionado, e você tem um ambiente controlado. Então, o que você faz? A temperatura de 22 tem todo um protocolo, que depois podemos discutir isso depois, né? De temperatura de 22 graus, mais ou menos, 2, a umidade relativa do ar controlada, né? Até abaixo de 50%, a ventilação do ar, ela tem que ser praticamente 0,0. Então, você tem que medir a ventilação, evitar. Então, tem todo um processo que você controla. E a partir dali, o que você faz? A iluminação também está lembrando agora, né, Márcio? Iluminação também, janela aberta. Então, assim, você tem que observar se tem alguma fonte quente, não pode ficar muita gente. Então, assim, e o trabalhador é muito engraçado. Aí você já combina para o trabalhador chegar antes. Então,
porque vai precisar... o teste é rápido, mas ele tem que ficar 15 minutos aclimatizando. Então, ele vai ter que tirar a camisa, se é o tronco que você vai analisar, se é o rosto, se é os braços. Ele vai ter que tirar a camisa e ficar uns 15 minutos para adaptar para a temperatura, ter o equilíbrio térmico, né? E aí que é o problema, porque o exame às vezes é rápido, mas o gerente de produção, ele fica desorientado, porque eu vou tirar o cara 15, 20 minutos da linha, né? Então, o que eu faço? Às vezes eu já pego, se tem 2 locais, eu já pego, mando entrar 2, um já vai aclimatizando. A sala não pode ser pequena não, tá, gente? Que se for pequena, o calor do corpo das pessoas vai alterar a temperatura da sala. Os 23 graus já vai para 24, 25, né? Então você tem que ter um termômetrozinho ali checando para ver se a temperatura da sala está sendo alterada. Aí o que eu faço? Enquanto eu estou fotografando um, o outro já está ali esperando. Liberou, o outro já veio, já entrou outro. Então, assim, você tem que fazer isso dentro da ergonomia, porque é diferente da clínica. Nós não podemos atrapalhar o processo produtivo. Tá? Então, esse é um sistema. É o sistema que eu tenho controlado. Que eu tenho essa liberdade de tirar o trabalhador. Só para avisar, o pessoal que está assistindo, gente, aproveite, vão colocando as suas perguntas aqui, eu já tenho várias, a gente vai responder todas as perguntas aí, vamos tentar responder todas. Mas assim, vai falando, depois eu vou tentar responder todas aqui para o pessoal que está mandando, então manda as perguntas, se já foi respondido, a gente já faz um review de novo, tá? Mas o nosso bate-papo é um bate-papo informal, né, o Marco? Então, assim, não tem problema, a gente está aqui para poder... Não tem problema, tá excelente. Informação e aprendizado, né? A segunda parte, que é a parte mais complicada, que esse é o grande problema que nós que estamos trabalhando na área da ergonomia com a termografia, nós temos que trocar mais informação. Que é o quê? Como que eu vou lidar com determinadas situações? Por exemplo, eu estou com uma aluna que eu estou orientando com o pessoal de Viçosa na área de motosserrista, na área florestal. Tá, a pessoa vai para usar a motosserra na linha de frente. 2 horas para chegar na área de corte. Eu vou chegar lá e vou pedir uma cabinezinha com ar-condicionado? Complica, né? Eu vou deixar de coletar? Não, então nós montamos um protocolo onde que a gente sabe das limitações. Então, a pessoa chega, ela vai fazer a climatização numa sombra, nós vamos medir a temperatura para ter o controle, então nós vamos saber o controle do ambiente que a pessoa foi avaliada. Porque nós não temos como manter um controle da clínica. Mas quando eu for fazer a análise desse dado, eu tenho que levar isso em consideração. Né? Então, isso é que é importante. A gente não pode ir fazendo, não, põe ele aqui, põe ele ali. Não, padroniza. A sombra é uma só, a temperatura vai ser medida. Se vai procurar fazer no horário de manhã, vai fazer de manhã e à tarde, então assim, programa o horário, vai ser nesse horário, nesse local. Não vai ser na sala com ar-condicionado, mas vai ser no local pré-estabelecido. Vocês estão entendendo? Então, assim, esse é o ponto que a gente tem que estar atento dentro da termografia. E eu lembro, Marcelo... Eu quero analisar. Pode falar, Marcos. Só nesse ponto, assim, eu lembro antigamente, quando eu participei dos primeiros congressos internacionais, que até, inclusive, com o professor Ring, que você conheceu lá em Foz do Iguaçu, teve a oportunidade de conhecer o professor Ring, né? 60 anos de termografia aí. 60 anos de termografia, imagine. É uma honra, Tem uma foto dele que eu guardo com carinho. É uma das pessoas que mais enfatiza a questão técnica, né? Do controle do ambiente e tudo mais. E aí, isso é uma coisa de base nossa, porque quanto mais controlado o ambiente, mais fidedigno é a tua avaliação para monitorar. Só que daí o que aconteceu? As câmeras foram evoluindo com alta resolução e começou a surgir uns trabalhos outdoor também, fora do ambiente controlado. Uhum. E aí vem um novo desafio, né, Marcelo? Por exemplo, como é que pode a pessoa lá avaliar o jogador no campo com a termografia? Será que isso pode? O outro avaliando o escalador, o professor Uzu, que mostrou o trabalho lá, as pessoas escalando as montanhas e fazendo a imagem no ambiente aberto. Como é que é isso? Quer dizer, é possível? Sim. Então, para deixar a pessoa... É possível, gente. Então, não é assim. Mas são situações totalmente diferentes. É um outro... Tem que ter o padrão, Brioski. Você tem que deixar claro... O protocolo do ambiente controlado vai ser melhor. Mas também, só para o pessoal não pensar assim que, e agora, não posso fazer aberto? Não, você pode fazer aberto. Não, pode. Você vai ter outros desafios
E as perguntas ali tem que ter mais cuidado. Então, considerando que a pessoa está exposta, que está suada, não sei o quê, então vai estar mais limitado a um padrão, ao padrão do que a medida em si, ou só naquele momento, do começo ao final de um jogo. Se eu for comparar um outro dia, que estiver chovendo, não estiver chovendo, já vai estar totalmente diferente. Então, sabendo esses detalhes, né, e sabendo as limitações, é possível. Mas, claro, o protocolo que você está falando sempre o que a gente tem que procurar. É o mais controlado possível, que é o primeiro, né? O que eu estou falando, Brioski, e que eu acho importante se você está fazendo alguma coisa, nem que seja um trabalho, tem que estar claro. Você tem que deixar claro o seu critério, qual foi o padrão, entendeu? É como você falou, pode ser feito, tá, mas você tem que saber qual que foi o padrão. Olha, a temperatura, eu não consegui, minha temperatura está 25, então assim, eu não consegui uma temperatura mais baixa do que esse. Então assim, a umidade estava um pouco mais alta, assim, leva isso em consideração na hora da análise dos dados, porque senão você vai analisar o dado de forma errada. Então é isso que eu estou falando. Então assim, você tem que ter o padrão sim. E outra coisa, o que você quer? Vou citar um outro exemplo aqui de situações que eu acho importante para as pessoas que estão mexendo com termografia em ambiente aberto. Eu fui fazer um outro trabalho também em Recife, um calor infernal em janeiro, e vamos montar um ambiente controlado. Montamos uma sala com ar-condicionado, tudo arrumadinho, né? As costureiras lá naquele galpão infernal, com temperaturas mais de 30 graus. Foi também uma ergonomia de produto, que a gente estava fazendo alguns testes, né? E aí, o que eu cheguei à conclusão? Eu estava testando o sutiã que as funcionárias estavam usando. Então, se eu levo ela para o ambiente controlado, eu vou perder a resposta fisiológica que eu quero da temperatura, da resposta térmica no ambiente de trabalho. Então, o que eu tive que fazer? Tirei o ar-condicionado e fiz um inferno de Dante, ou seja, a sala onde que fazia o exame era a mesma temperatura do local de trabalho, porque o meu objetivo era avaliar a temperatura lá. Você está entendendo? Então, assim, de acordo com o seu objetivo, você vai ter que criar um protocolo da termografia, e nós coletamos um dia dentro desse ambiente. Quando eu fui analisar os dados, eu comecei a rir, falei assim, gente, não faz sentido. Eu tirei a informação que eu queria quando eu pus ela no ambiente climatizado. Vamos mudar tudo. Mudamos, ficou perfeito. Então, climatizado é o primeiro, né? Para quem está começando, gente, esquece ambiente aberto, que é o mais difícil, é o desafio maior, né? Sim, não. Eu já tive a oportunidade de fazer, Márcio, em frigorífico. Sim. Ambiente todo frio. Era difícil, o pessoal todo com roupa, nossa, mas quando você põe no ambiente controlado, fica tudo mais fácil para analisar, senão é muito mais trabalhoso, né? Não que não dê, o pessoal não desincentivar, né? Que nem a Cláudia perguntou assim, então eu não posso usar a termografia no chão da fábrica? Digo, pode sim. Viu, Cláudia? Pode sim. Só que começa com o ambiente controladinho, treina a mão, treina a técnica, exato. Exato. Depois eu pro desafio, porque é um outro desafio. E veja muito bem se eu fiz uma pós de um ano. Eu fiz uma pós de um ano para treinar. Ainda fiz alguns pilotos. E hoje a gente está fazendo uma série de testes ainda. Nós estamos sendo mais ousados, que a gente tem que ser. Por isso é que eu falo, as pessoas que forem, a gente tem que trocar essas informações. E olha, pode usar na área sim. Agora, às vezes eu já vi gente fazendo teste com as pessoas com roupa. Não tem jeito. Que eu quero olhar o braço, a pessoa com... Não vai fazer. Isso aí, vai estudar, porque isso é falta de estudo. E se você estudar e ler, isso não funciona. Com certeza. Então, a Cláudia até perguntou assim, se você tem protocolo. Você tem, né? O protocolo... Os teus protocolos, mas estão nos artigos que estão sendo publicados, né? Exato. Tem vários modelos, várias ideias que o aluno pode desenvolver, claro, sempre citando aí a fonte, né? Citando o autor, mas pegar um projeto desse e começa a abrir o braço. A gente fala a metodologia que usou. Metodologia.
E a metodologia que a gente usa é essa. Ou é um ambiente controlado, ou é um não controlado. O não controlado, ele vai depender, você tem que montar um protocolo para cada ambiente não controlado. Então, você está no chão, você está na fábrica, você vai avaliar membro superior, porque a pessoa usa manga curta, a termografia é perfeita, você não chega perto da pessoa, você fica distante, você só tem que ver as fontes de calor, você não precisa tirar a pessoa, você pode filmar a pessoa trabalhando, e você filmando a pessoa trabalhando, tem como você ver os movimentos, você pode depois juntar isso, fazer uma análise do movimento que a pessoa está fazendo, identificar quais são os movimentos que estão levando uma sobrecarga metabólica em determinadas regiões. Você está entendendo? Então, as informações que a termografia passa são muito ricas. E você pode explorar isso fazendo correlação com dor, com processo produtivo, com... teve uma empresa que eu fui fazer, eu observei o seguinte, a linha que produzia mais, o pessoal tinha maior queixa de dor e uma maior sobrecarga metabólica. E hoje ficava assim, e ia acumulando durante a semana. Por quê? Velocidade da linha. Então, o que é? Você tem como justificar o porquê que você tem que reduzir essa velocidade da linha, né? Teve um trabalho que eu fiz também, interessante, que foi no frigorífico. O amigo me chamou, que falou assim, olha, eu estou com muito problema, as mulheres, a queixa do braço a gente está controlando, assim, deu uma epidemia de queixa de dor nas pernas. Eu falei assim, é de se esperar, porque assim, fica em pé muito tempo, longas jornadas, mulheres e tudo. Aí ele falou assim, mas não tem nada. A gente olha, faz os exames, o médico já olhou, não sei o quê, não tem nada nas pernas. Aí vamos fazer um estudo de dor, avaliamos o edema de membro inferior e usamos a termografia. Resultado, nós vimos que ao longo da jornada aumenta o edema no membro inferior, a temperatura aumenta com diferença significativa, estatisticamente falando, e o pior, nós identificamos várias funcionárias com desenvolvimento de varizes. Aí, ó. Aí, o que eu fiz? Quando você mostra a imagem, não tem como falar. Aí, com a imagem lá, identificando, aí o médico do trabalho já encaminhou as funcionárias para os angiologistas para poder... tem coisas que a termografia mostra que o olho não vê. Né? Quase tudo, né? Tem uns detalhes que a gente... Mas aí a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer interpretações erradas. Por isso que é importante esse conhecimento. Tem que cuidar com um pouco da imaginação, né? Não pode fluir muita imaginação. Tem que ser preto no branco. Certinho. Aí o que acontece? Nessa situação, por exemplo, já mudou, a gerência já conseguiu colocar tapete antifadiga, já mudou o calçado, já está fazendo... Então, a partir da termografia, que se fosse só a resposta subjetiva, eles já tinham feito. Elas queixam de dor e falam assim, mas não tem nada, nós não vemos nada. Né? Então, assim, estou dando exemplos práticos da utilização. Isso é muito bom, Márcio, porque agora você falou um troço muito legal, e é verdade. Por exemplo, dos trabalhos, como eles dão um resultado muito rápido e muito claro, e a maioria dos trabalhos termina tendo um bom resultado para a empresa, mudando alguma situação, melhorando a forma de produção, né? Eu lembro de um trabalho até que eu tinha feito de caixa de supermercado, era junto com um aluno de mestrado e eu estava de orientador. Então, em vez de a gente fazer as imagens lá dentro, na hora aquela confusão toda do supermercado, a gente fez a imagem controlada antes da pessoa começar o expediente dela, para ter o controle, e depois no final do expediente, em ambiente controlado. Às vezes a pessoa está preocupada em fazer na linha de produção, não. Traz pré e pós e avalia. Ou pode o começo e o final da semana, começo e final do mês. E nesses trabalhos, eu lembrei agora do supermercado de caixa, nossa, eles mudaram a forma de posicionamento do caixa. Então ela fazia uma determinada... Eles mudaram. Então ela fazia só um tipo de movimento e ela acabou mudando a dinâmica do supermercado, ela trabalhando de um lado no horário, depois mudava de outro lado, né? Isso na época, não sei se isso ainda o pessoal ainda recomenda, mas teve esse impacto de mudar para trazer resultados diferentes, né? Tem um trabalho também que eu vi publicado na British Medical Journal, da Shrama, que é de digitação. Ela ficou filmando as pessoas digitando,
e comparava lá com quem digitava mais, quem digitava menos, e a diferença térmica na mão. Quer dizer, ali é uma área bem fácil de avaliar, né, o ambiente praticamente controlado, assim, mas mesmo sendo um escritório, a mão está bem exposta, então não fica coberta com roupa, nada, e um trabalho fácil de avaliar punho, mãos, e ter resultados bonitos. Esse exemplo que eu dei para vocês aí dos membros inferiores, ele foi feito no ambiente controlado, porque as funcionárias chegavam, a gente fazia o teste de termografia, elas iam para a área, trabalhavam, e no final da jornada elas voltavam, fazia a climatização e a gente fazia o teste de novo. É importante a gente saber qual que é o objetivo da nossa análise. Porque o resultado vai ter um monte de coisa, né? O Marco chamando a atenção da gente aí, o pessoal põe uma foto da termografia e fala assim, o que tem? Não, o que você quer? Qual que é o objetivo? A gente tem um objetivo. E tem um monte de coisa, pode ir para um monte de dados. Tem uma visão, a gente fala assim, tem a visão do fisioterapeuta, tem a visão do médico, tem a visão do enfermeiro, tem a visão do próprio paciente em relação à imagem, cada um vai ter uma interpretação para aquilo que ela tem de experiência, né? Então, esses objetivos de trabalho tem que estar muito claro, né? Qual que é o objetivo? Sim ou não? A mudança ou não a mudança? E quanto que é essa mudança, né? Um ponto, Marcos, que eu também quero... É muita coisa que eu queria conversar com vocês, gente. Então, assim, vamos lá. Estou bastante empolgado aqui, elogiando muito aí, Márcio. Tem uma coisa que é importante, esse é meu sonho, tá? Meu sonho, eu espero que a gente consiga fazer. Depois eu vou explicar o porquê que às vezes a gente tem umas dificuldades dentro das empresas, tá? Hoje, dentro da minha paixão quando eu olhei a termografia também foi assim, o que eu posso fazer de prevenção? Né? A prevenção aí eu falei assim, olha que coisa legal. Se na área desportiva, que está muito mais avançada do que na área da ergonomia, a gente consegue, os clubes estão investindo, tal. Você vê que tem como você prevenir os problemas dos atletas, por que não na área ocupacional? Claro. Eu já vou levantar para vocês os problemas que eu já tive, tá? Mas vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é, se eu entro numa empresa, na época do admissional, eu não estou reinventando a roda não, tá? Isso o pessoal já faz nos clubes. O que eu posso fazer? Eu posso ter um banco de imagem dos trabalhadores. Então, eu sei o que é o padrão como se fosse normal. Tem dor? Não, estou bem, estou zerado, eu não tenho nada. O cara vai para a linha de produção e de tempo em tempo eu faço os testes da imagem termográfica dessa pessoa. É rápido. Então, assim, olha, a área lá começou a ter umas queixas de desconforto. Chama essas pessoas e vão ver. Então, eu tenho a imagem antes e tenho a imagem depois. A imagem depois, ela pode me indicar o local, o aonde, se é verdade, se é mentira. Eu vou pegar se o trabalhador está querendo dar um tomé, ou se realmente ele está com alguma queixa. Porque, como a gente mede uma resposta neurovegetativa, não tem como a pessoa ficar braço, fica vermelho, dói braço. Não tem como mentir, né? A Cláudia botou isso aqui, e também o Thiago Marquesi, não sei se é aluno seu também, acho que já fez curso com a gente também, ele fala assim, seguindo o raciocínio do professor, adaptar o trabalho ao homem, que é o estudo ergonômico, no caso de avaliação do futuro funcionário, como a termografia pode ajudar no caso do admissional. Então é isso aí que você falou, né? Sim. Criar o banco de dados para poder acompanhar. Exato, é o que faz o esporte. Então, o que eu posso fazer? Aí eu posso identificar aqueles funcionários que estão em risco e avaliar lá na linha de produção o que é que eles estão fazendo, qual o movimento que eles estão fazando, qual a postura que ele está adotando, o que a máquina pode mudar. Tem que mudar alguma coisa na questão física ou no ritmo de trabalho para que diminua essa sobrecarga, porque aquela pessoa está no limiar de ter lesão. A mesma coisa que se faz no esporte, eu amaria fazer dentro da empresa, que é justamente... O legal da termo é que ela mostra a alteração antes de ter um problema. Exato. A gente não está falando de... Vamos chamar aqui a tal LER, por exemplo. Sim. Não estou falando da doença ainda. Ela nem existe ainda. Você imagina no frigorífico você faz situação, né? Você identifica claramente aonde que é o problema. A pessoa não vai ter a pessoa às vezes nem tem dor ainda,
mas você já identifica que tem uma sobrecarga, e aquela pessoa provavelmente daqui a pouco vai começar a sentir dor. Então, você faz uma intervenção precoce, você faz uma intervenção, talvez, mudando o posto de trabalho, mudando a forma de trabalhar, porque, às vezes, o que acontece é o seguinte, o trabalhador ele pode ter um gestual para poder fazer a mesma tarefa. O gestual que aquele trabalhador faz, ele pode levar uma sobrecarga maior, e o outro trabalhador faz a mesma tarefa usando um outro gestual que não dá sobrecarga. A termografia, a gente consegue perceber isso. Um outro condicionamento, outra genética, outra idade, outras doenças. Quer dizer, é muito difícil a gente pegar hoje e dizer, todo mundo vai ter esse problema aqui por causa dessa máquina, por causa desse movimento. Com a termo você individualiza isso, né? Exato, Marcos, você falou um ponto aí. É outra coisa que facilita por um lado e dificulta por outro. Porque a termografia é uma impressão digital sua. Naquele momento. Então, assim, eu não posso falar que você tem a mesma coisa do outro. Mas se eu começo a observar um padrão, onde que eu começo a ver uma sobrecarga mais do lado do ombro direito, em todos os trabalhadores que trabalham naquela máquina, peraí. Isso é mais do que um sinal que tem alguma função, alguma atividade que está sendo feita, está sobrecarregando aquele ombro. Você acredita que uns tempos atrás, eu cheguei a trabalhar numa perícia e fechar um nexo epidemiológico com termo em costureiras, porque todas tinham queixa de dor lombar e todas apresentavam o mesmo padrão de sobrecarga em glúteo, lombar, à direita. As imagens, Márcio, eram exatamente, pareciam a mesma pessoa. Mas não era, elas eram da mesma linha de produção. E graças àquelas imagens, o pessoal mudou toda a dinâmica e tal. Mas essa intervenção foi tardia, porque elas já estavam com dor, e também na época o pessoal nem se falava em prevenção. Então ali já foi uma perícia, já mais de nexo. Mas o objetivo, gente, não é chegar nisso aí. Não é isso que a gente quer com a termografia. Vamos chegar antes. A termografia, antes de falar qualquer, não é doença, não é disfunção, não é... Estamos falando de uma sobrecarga, uma coisa que tem um potencial. E aí vai ficar muito mais fácil, né, Márcio? De intervir realmente. Não com medidas medicamentosas, afastamento, exercício. E você tem como justificar, se você é ergonomista da empresa, cash, o tanto que você está economizando para a empresa através do uso daquela tecnologia. Agora, tem 2 pontos que é importante falar. O Marcos falou essa questão isso fortalece muito o seu resultado, porque é uma resposta funcional individual. Quando você tem um grupo de 10 que tem uma resposta funcional individual muito parecida, gente, não tem como. É alguma coisa que está levando uma lesão naquelas 10 pessoas, que não é uma coisa coletiva. Tá? Como então, é que você lida, Márcio, com essa abordagem aí? Até acho interessante, assim, essa abordagem com a pessoa da fábrica, quando vai começar um estudo. Você conversa com o gerente, você conversa com... Como é que o pessoal entende que a termografia, porque imagina assim, que você também você não vai lá para caçar as pessoas que têm lesão, não é isso. Isso a gente tem que fugir disso. A gente quer pegar um posto que a gente considera teoricamente normal, que as pessoas estão trabalhando numa situação adequada, e a gente vai fazer uma avaliação dessa situação para ver se existe um risco ali ou não, né? Marcos, como eu estou trabalhando, eu não estou mais consultor que eu era uns anos atrás. Então, hoje eu uso pesquisa. Então, às vezes eu sou procurado por alguns problemas pontuais, ou por algum projeto que algum aluno de mestrado... Eu hoje, por exemplo, eu estou com 4 alunos de mestrado em Recife trabalhando no Hospital das Clínicas. Então, eu tenho termografia que vai ser usada para trabalhos em turno, eu tenho termografia que vai ser usada, o pessoal já vai defender até no meio do ano, na central de esterilização de material, eu tenho pessoal que trabalha com manuseio de leito, né? No setor administrativo. Então, à medida que eu vou tendo eu vou utilizando a termografia dentro desses processos. Agora, a empresa, aí eu vou fazer um comentário que é a preocupação que eu tenho. Eu já tive alguns problemas, e vocês também vão ter. Não desanimem por causa disso. O Marcos falou aí agora, a termografia é um instrumento muito poderoso, a imagem, ela fala muito, né? E ela tem um impacto. Então, às vezes, dependendo da cultura da empresa, quando
os diretores, a empresa, ela vê a resposta, ela fica meio preocupada de estar dando um tiro no pé. Estilo, eu estou gerando provas contra mim. É sempre uma coisa. Tem que ter muito cuidado nisso aí, né? Aí entra a experiência aí, né? É um paradigma que quem já está na área já conhece. Tem empresas que têm essa preocupação de esconder coisas de fiscais, de não sei o quê. É um paradigma que nós temos que combater e ir mostrando que, igual no caso lá do frigorífico, se o funcionário está feliz, se a gente conseguiu colocar medidas, se elas estão sentindo cuidado, se os problemas das veias delas foram identificados, que elas estão fazendo tratamento com o geologista, eu tenho todo um ganho nisso. E a partir disso, não precisava chegar, a gente poderia ter feito um trabalho preventivo. Mas, infelizmente, as empresas ainda têm essa cultura, que é uma cultura de eu estou gerando prova contra mim. Né? E como a termografia ela mostra, realmente a empresa fica um pouco preocupada em relação a isso. Então, quem estiver trabalhando em empresa, tenha um pouco de paz no coração, porque vai ter alguns confrontos, algumas preocupações. A empresa ela tem, vocês podem criar algum protocolo de sigilo, como tem do serviço médico, como tem. Usem a estratégia que vocês puderem usar, junto com o departamento médico da empresa, com o pessoal da segurança, para que aquelas imagens não se tornem umas imagens que sejam públicas. A preocupação das empresas, muitas vezes, é isso. Eu estar gerando uma documentação que realmente está mostrando que tem um problema, mas ela não pensa que mostrou que tem um problema, mudou no ambiente de trabalho, melhorou, a fiscalização adora, o pessoal fica apaixonado, os trabalhadores ganham, ela ganha com isso. Então, é uma visão errada, mas é uma visão que ainda está muito presente dentro das empresas. Eu diria assim, para o pessoal ter calma, quem está começando, né, Márcio? O pessoal faz um curso primeiro, não chega lá assustando com a tecnologia assusta, as pessoas não sabem. Então, comece fazendo trabalhos em locais que o pessoal já lhe conhece bem, já sabe que você não é um ser estranho no ambiente, locais que você já tenha realizado algum trabalho, mostra a termografia não como uma coisa em primeiro, antes de você, não. O mais importante é você profissional, aquilo ali é só um instrumento, né, para não gerar, até para o próprio trabalhador também, o trabalhador não sabe, fica com medo, né, mas então acho que aos pouquinhos, com calma, não seja afoito de já querer tirar um resultado, ou já sair concluindo. Então acho que vai um tempo, né, Márcio, aí, pelo menos uns 3 meses, até a pessoa pegar a prática de ter aquela segurança, de começar a dar uma informação e começar a intervir. Não sei, o que você acha, Márcio, desse tempo aí? Eu sempre falo o seguinte, e é uma coisa que eu aprendi, toda hora, às vezes, e não é porque tem escrito em artigo que vocês têm que aceitar isso não, tá, gente? A termografia é um exame físico-funcional, é funcional, é fisiológico, não é um diagnóstico. A clínica ela é soberana. Se eu falar alguma bobagem, fica incorreto, viu, professor? Mas a clínica é soberana. Então, eu identifico a imagem, mas eu tenho que ver a clínica. Eu tenho que bater essas informações, elas ou vão casar ou não vão casar. Se não casar uma queixa de dor, você guarda aquilo e fica assim, olha, provavelmente a pessoa pode estar ou mentindo, né? Ou as pessoas, às vezes, falam que não tem dor, que não está sentindo nada, porque não quer ser afastado, não quer alguma coisa, mas a imagem está mostrando que ela está com problema. Então, assim, vocês vão vendo que é um quebra-cabeça que a gente tem aí, né? Eu estou com uma expectativa, nós estamos com um projeto, junto com a equipe de ergonomia, né, do Centro de Pesquisa de Ergonomia do SESI, né, onde que futuramente nós estamos com uma proposta justamente de tentar implementar de uma maneira preventiva esse padrão, com várias etapas, acompanhamento durante uns 2 anos, né, uma coisa bem controlada dentro de determinadas empresas, para que a gente possa criar, aí sim, um protocolo, como um protocolo mais aplicado a situações específicas que tem um esqueleto, mas que você pode aplicar dentro da empresa, como hoje você tem na parte esportiva. Né? Sim, então, a gente até comentou, me lembro até agradecer o convite que
você fez para participar daquela vez no congresso que teve em BH, né, da ergonomia. A gente levantou várias questões como essa, inclusive das diretrizes, né, umas diretrizes, o protocolo, para quem está começando aqui, ainda é uma coisa ainda que está para sair aí, né, Márcio? Mas não é uma coisa que ela é construída com o tempo, né, Brioschi? Não é uma coisa... Isso aí não vai ser... É com experiência, com essas coisas que eu estou contando para vocês, que a gente tem que começar a pôr no papel, para poder ir criando algumas situações, né? E eu não quero deixar de falar de uma área dentro da ergonomia que, para mim, ela é fundamental. Tá? Não sei como é que está meu tempo aí, Brioschi, você vai me controlando. Estamos que começar a mostrar as imagens, né? O pessoal está super... Eu vou tentar depois ver se eu consigo. Tá? Se eu não conseguir, a gente marca um outro dia só sessão imagem. Tá. Na realidade, dentro da termografia, existe uma área, dentro da ergonomia, hoje, nós estamos vendo o adoecimento das pessoas mudarem. A doença física continua, mas a doença física ela pode ser causada por vários fatores, e principalmente os fatores emocionais. Então, hoje nós temos, dentro das empresas, muito adoecimento por estresse, muito adoecimento com síndrome do pânico, depressões, né? Então, são patologias, como eu falei, o ser humano tem emoção, né? E quando você está na empresa, você não é só a linha de produção, não é só o posto. Nós temos chefia, né? Nós temos ordens de produção, metas para poder cumprir. Nós temos todas variáveis organizacionais que são impostas ao trabalhador que vão dar impacto na questão emocional. Não tem como o trabalhador não ficar exposto a não ter uma resposta. Nós somos um ser humano. Então, a emoção é lá fora. Então, as patologias... Então, aí a pessoa começa a ter úlcera, começa a ter o adoecimento, vai para o trabalho, mas já vai passando mal. Sai do trabalho, a dor de cabeça melhora. Entra no trabalho, a dor de cabeça piora. Então, assim, o que é isso? Isso está muito claro. Isso são os aspectos organizacionais, psicossociais que influenciam. E, dependendo da atividade que a pessoa faz, por exemplo, controlador de ponte aérea, não sei o quê, ainda tem uma demanda cognitiva. Às vezes é tanto painel, é tanta informação, e a resposta que você vai dar, ela tem que ser imediata. E aquela resposta imediata pode provocar um colapso, pode provocar um acidente, pode provocar morte dentro da empresa, pode provocar uma explosão de uma máquina, né? Então, essa parte, relacionando a parte psíquica, demandas cognitivas e organizacional, eu tive uma paixão, porque aí eu descobri que a termografia também me ajuda nisso, né? Esse é o grande lance, né? O grande futuro da termografia. Porque eu não acredito que a termografia também vai me ajudar nisso. E aí eu comecei a descobrir uma série de pessoal na Espanha, tem grupos de pesquisas que trabalham não associado à questão ocupacional, né? Mas as questões, o estresse emocional, tratamento de pessoas com estresse, gerar simulações, igual, por exemplo, hoje em dia tem esses simulações de atividades estressantes, né? E o que o pessoal utiliza? Utiliza frequência cardíaca, utiliza Holter, utiliza galvânica, né? Como é que é, Marcos? Esqueci. Resistência elétrica. Galvânica, para poder avaliar a resistência. Então, assim, utiliza uma parafernália, tudo invasivo. Tudo invasivo. A pessoa tem contato, a pessoa já fica nervosa, não sabe, um monte de sensor no rosto, na cabeça. Eu chego lá, climatiza a pessoa, tiro uma foto do rosto. Por quê? O rosto é a nossa área onde que nós temos o controle térmico associado às emoções, que passa pelo hipotálamo, né? Então, assim, sistema limpo. Então, assim, o rosto nos permite. Então, assim, já tem estudos que mostram o que é que mostra no rosto o estresse da pessoa, ou a alegria da pessoa. Já tem locais que o pessoal está usando termografia como detector de mentira. Né? Então, essa ideia da mentira, tudo mais. Tanto é que eu cheguei a participar uma época, não do programa, mas eu estava ali com a termografia do Big Brother Brasil, antigo, lá dos primeiros edições. Depois eu posso separar umas imagens para o pessoal, mas o pessoal ia para o confessionário e fazia as imagens. Mas aquilo ali tinha um fundo sério de pesquisa nossa, que a gente
relacionou depois com frequência cardíaca. Sim, então, ali sim. já era o começo. Saiu um trabalho muito interessante, mas, claro, em cima do programa que não tinha esse fim nenhum, né? Eu atualmente, eu estou fazendo, já fiz um piloto, né? Com resultados legais, que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei os alunos aqui da faculdade, né, não daqui, de outro local, e fiz uns testes, estilo dia de prova, dia de aula normal e dia de prova. Né? E durante o semestre. E o nível de dificuldade da disciplina, segundo ele, no dia que se ele estava estressado, não estava estressado, tal. E fui fazendo a correlação. Você consegue mostrar as imagens? Hã? O pessoal está pedindo as imagens. Será que a gente consegue entrar nas imagens? Eu não sei, eu posso tentar aqui. Não sei se eu vou... Vamos tentar compartilhar. Aqui, que tem muita coisa bacana nessa área de psicofisiologia. Os trabalhos prontos para sair da psiquiatria também, com o Paulo Rosado, que é o aluno nosso lá da psiquiatra, trabalhando com depressão e termografia. Quer dizer, muitas coisas que as áreas vão se imbricar, né, Márcio? Vão se imbricando cada vez mais. Eu acho que eu fiz... Eu vou tentar aqui, vamos ver se dá certo. Veja do cantinho da tela, o botão verde. Eu tenho que abrir primeiro a apresentação, né? Isso, já deixa ela aberta aí. Deixa ela aberta em tela cheia? Não, ainda não em tela cheia. Vamos lá. Só um minutinho, gente, deixa eu só ver se eu consigo aqui. Ver se eu acho... Tem muitas imagens interessantes. Quer dizer, esse não tem fim, né, Márcio? Vai... uma ideia em cima da outra, uma ideia em cima da outra, e as pessoas gostam, e daí já dão outra ideia, e aí vai sair artigo novo. Então é quase uma cachaça. Depois começa e não para mais. A Cláudia está colocando assim, né? Se conseguirmos mostrar a importância de atuar no admissional, periódico e dimensional, a própria empresa será beneficiada. Sim, é isso mesmo, Cláudia. Mas depende da cultura da empresa, fora o clima organizacional. Né? Vamos ver aqui. É só compartilhar a tela, Márcio? Eu sei, eu estou tentando aqui, bravamente. Você está abrindo o PowerPoint aí, né? Você está abrindo o PowerPoint? Isso, opa. Agora é só achar o PowerPoint. Bom. É só abrir o PowerPoint e já vai dar certo. Está ali embaixo na tela. Isso, aí. Pronto. É só seguir a sequência. Isso. Pronto. Apareceu? Vou mostrar rapidinho as imagens, mas não sei se vai dar tempo de explicar, mas só ilustrar ali. É isso mesmo, Márcio. Não precisa mexer, Não precisa mexer, Márcio. Não. Aí mesmo. Deixa em tela cheia. Isso? Deixa em tela cheia. Isso, vai falando com os slides. Não está enxergando, é isso mesmo, Márcio. Pode ir indo. Ok. Pode falar. Bom, isso aqui eu já tinha comentado com vocês. Eu acho que eu acabei abrindo o negócio errado aqui, mas tudo bem. Tá. Não era isso que eu ia abrir. Tá? Que não é isso aqui não, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Aqui eu mostrando para vocês que eu tinha comentado com vocês de uso na parte de ergonomia de produto. Né? Isso aqui foi um trabalho que foi feito na tese de mestrado de uma aluna, uma termografia para avaliar o esforço para poder abrir garrafa PET. Tá? E aí a gente observou nitidamente um aumento do metabolismo antes e depois. Né? Isso aqui é embalagem 2. Certo. E nós fizemos uma comparação antes e depois, né? A diferença da temperatura da mão. Né? A gente observou que uma embalagem aquecia mais, que é a embalagem 1, né? E a embalagem 2 aquecia menos, e fomos ver também a percepção da pessoa. Né? E a percepção da pessoa junto com a temperatura da pele deu perfeito, que deu justamente. A garrafa que era mais difícil de abrir foi a garrafa que teve uma diferença de ΔT maior da temperatura depois. Você viu uma ideia simples, com um grande resultado, né? Já publicaram esse, Marçal? Foi publicado nessa revista, né? Na Spring. Aí, ó. Advanced Ergonomic Design. Muito legal, muito bom. Depois eu disponibilizo isso para o pessoal, tá? Tem problema nenhum. O Carlos vai...
A tese de mestrado que acabou de defender agora, do Danilo, que o Marcelo foi orientador, eu fui co-orientador, né? Eu estou sem as imagens aqui, né? Mas a ideia foi essa, aqui dá para vocês verem as posturas que as pessoas adotam, e nós conseguimos observar que realmente existe uma sobrecarga dos membros superiores. Tá? Isso aqui não é um trabalho meu, eu vou acelerar aqui um pouquinho, se tiver demais, vocês me corrijam, tá? Pode acelerar. Como o Brioski falou, às vezes pequenos ensaios, pequenas coisas dá para você mostrar a importância da termografia. Tá? Então, aqui, por exemplo, dá para você ver nitidamente. Nós temos 3 situações. O uso do mouse. Tá? Então, aqui nós temos... Será que eu consigo? Isso, consigo. Eu fico com medo de clicar nos negócios. Primeira situação. Antes... depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 3 horas. Olha só. Aqui uma vasoconstrição nos dedos, né? Depois de 3 horas de atividade, se as pessoas começarem a ter queixa de dor nessa região, é de se esperar que é real a dor. Tá? Então, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feita alguma mudança nesse tipo de trabalho, mudança de mouse, mudança da postura, fazer o teste de novo e ver se a temperatura fica cada vez mais próxima da temperatura real, que é essa aqui. Tá? Interessante esse exemplo, que às vezes a pessoa acha que vai aumentar a temperatura, e nem sempre, né? Na situação de dor, ela vai diminuir, é uma resposta vasomotora simpática, mas o raciocínio é outro, então não é um raciocínio simples, que tudo que está inflamadinho aparece na tela. É muito mais complexo do que isso, né? Isso aí, o comentário que você fez é perfeito. Que às vezes as pessoas acham, eu já vi, por exemplo, você mostra a imagem, a pessoa assim, nossa senhora, olha a irradiação, nossa, o que é aquilo? Às vezes é uma dobra. Mas não dá dobra, dá mais aquecimento, então dá aquela linha vermelha, que é uma dobra cutânea. E a pessoa pensa que aquilo é um sinal clínico grave. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando ver a imagem. Tá? Isso aqui é o trabalho que eu falei com você sobre estresse dos alunos, né? Então já tem pesquisas, né? Você vê a temperatura, a variação da temperatura do nariz, né? Bochecha, né? A região orbital, de acordo com estresse, medo, né? Sexual, ansiedade, né? Dor, sentimento. Então tem áreas que aumentam e áreas que diminuem de acordo com o tipo de emoção, né? E quando nós fizemos o trabalho, o que a gente observou? Aula normal, dia de prova, né? Olha o ΔT, menos 0,7, 0,6, 2, 1,5, menos 1,5, ou seja, a temperatura cai. Olha principalmente só, né, na região da ponta do nariz, dia da prova. Então, legal. Assim, isso mostra o seguinte, a pessoa pode até falar assim, não, eu estou bem, eu não estou estressada, não. Ok, você pode estar pensando que não está estressado, mas seu sistema nervoso autônomo está. Né? Você tem uma resposta muito clara aí na imagem. Uma coisa muito importante, Márcio, aproveitando o teu slide, assim, às vezes o pessoal se preocupa lá, pô, mas qual câmera? Eu precisava de uma câmera top, não sei o quê. E você não precisa disso, né, Marcos? Você vê lá, o que você está mostrando, você seleciona a área, é importante que você saiba onde selecionar a área e produzir o gráfico, produzir as tabelas com os valores, independente do tipo de câmera, se é uma C2, se é uma I40, se é uma T, isso independe, né, Márcio? A resolução é só acelera, facilita, mas o mais importante é aquela pecinha atrás, é interpretar a informação, né, Márcio? Agora, uma coisa importante que, assim, depende também para que você vai usar. Claro. Então, dentro da ergonomia, dá para você... Mas, por exemplo, se você vai usar numa clínica, se você vai usar para um diagnóstico, uma câmera C2 já fica muito complicado. Até nessa imagem de rosto, a gente pode testar, porque, assim, acho que a gente tem que fazer estudos comparativos. Eu tenho alguns estudos que mostram C2 com o pé diabético, que dá uma boa correlação. Dá para poder usar. Claro, mas quando você colocar uma clínica, quanto mais preciso você precisa, exatidão de um sinal, os pixels da câmera passam a ser importantes, certo, professor? Ali já é outra história, né, Márcio? Às vezes está decidindo se vai fazer uma cirurgia, uma amputação,
se aquilo é câncer, quer dizer, não é o caso aqui. Aqui a gente precisa monitorar, né? Monitorar a reação. Então tem uma estatística envolvendo, tem um monitoramento. Eu acho que quanto mais simples a câmera, então faz mais imagens, cada vez mais que quanto mais imagens, isso vai ter mais valor do que a própria imagem em si, né? Essa progressão está evoluindo para mais, está evoluindo para menos, para onde que está indo a imagem, né? Aí tá. Vamos lá, vamos continuar aqui, porque o que eu falei com vocês... Perguntaram para mim sobre potência da máquina faz diferença? Não, gente. O que faz diferença é o profissional. Isso sim faz diferença. Né, Márcio? Você dá uma laranja pro Pelé, ele vai fazer gol do mesmo jeito. Sim. Dá para vocês, como eu falei, depende para que você vai usar. Esse é o trabalho que também está disponível, depois eu posso mandar para o pessoal que tiver interesse, que é o da sobrecarga musculoesquelética, né? Usando o infravermelho, né? A metodologia que foi usada. Estou passando rápido, tá, gente? O ProSol na linha de produção, né? E a dor, desconforto no início e no final, a gente vê que tem uma diferença que é significativa, tá? A temperatura média no início e no final também houve um aumento na região lombar, na panturrilha, no tornozelo. Aí você vai falar assim, mas é de se esperar que aconteça isso. É de se esperar porque aumentou o metabolismo, sim. Mas aí que vem a situação. Houve uma sobrecarga? Houve. Aí o que a gente tem que fazer? O monitoramento, como o Brios falou assim, no outro dia tem que fazer o monitoramento. No final da semana tem que fazer o monitoramento para ver se dá tempo de recuperar a posição inicial, né? Isso é que é importante, mas isso aqui é um sinal, é indicativo que tem uma sobrecarga. Tá? E aí a gente tem as imagens onde que a gente vê realmente uma sobrecarga. Às vezes a pessoa ficar apoiada mais em um lado, né? Então dá para você ver nitidamente. As varizes também dá para você ver nitidamente. Né? E aí as soluções, que são várias que podem ser feitas, né? A partir daí surgiu até a proposta de fazer um trabalho que a gente está aí começando, usando a termografia aqui, vai começar usando a termografia, usando a eletromiografia, o tapete antifadiga. O tapete antifadiga, nós já fizemos esses testes mecânicos, já tem os resultados, tá? Vai ser apresentado agora no Congresso de Engenharia Mecânica, acho que é em Curitiba, tá? Os resultados desse trabalho que já está sendo feito com... a parte de termografia na área florestal, que eu comentei com vocês, né? Que o objetivo é o quê? É ver se tem diferenças antes e depois. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, tá, gente? Não é da coleta, não. É só para poder mostrar o que a gente pode ver às vezes. Tá? Muito diferente, muito interessante. Dá para você ver início do turno do trabalho e no final do turno do trabalho. Então, isso aqui significa o quê? Que realmente tem alguma... Principalmente acometendo mais, e é como o Briosco falou, se você tem 6, 7 trabalhadores e eles começam a ter um padrão parecido como esse aqui, aí você fala assim, pô, mas não é possível, isso aqui tem alguma coisa na atividade que está levando a pessoa a ter uma sobrecarga maior. E provavelmente o que vai acontecer no decorrer da semana, ele começa, vamos citar um exemplo, ele começa desse jeito. Mas no decorrer, na segunda-feira ele já está mais vermelho, na terça-feira ele inicia já com sobrecarga. Quando começa a ficar aí o bicho está pegando. Isso aí vai para o Congresso aqui no Paraná? No Paraná? Do Congresso de Engenharia Mecânica Brasileira. É da ergonomia? Não, de Engenharia Mecânica. Porque meus parceiros nessa parte era o pessoal da mecânica, né? A gente faz parcerias, né? Que ali nós estamos... Maria Lúcia Okimoto, não sei se conhece. Conhece a professora Okimoto? Não conheço. Maria Lúcia Okimoto, ela é da ergonomia aqui no Paraná. Mas tudo bem. Então, e aí? Aqui também é a mesma coisa. Um outro exemplo de situações antes e depois no trabalho. Então, assim, dá para você ver nitidamente. Como o Marcos falou, tem situações, dependendo da atividade que a pessoa vai fazer, que a mão não vai ficar vermelha, não. A mão vai ficar azul. Porque, às vezes, é uma atividade que provoca uma contração estática muito grande e dá vasoconstrição e não vasodilatação. Quando vai fazer essas avaliações. Tá? Mas dá para você ver nitidamente que tem uma sobrecarga. Tá? Sim. Isso aqui também é um trabalho que já foi publicado, que aí já entra a questão de dor, né? E imagem termográfica, que eu queria ver se tinha correlação. Então, nós pegamos os pacientes, né, o pessoal que foi encaminhado para fazer tratamento, e pegamos
usamos um padrão, que é os delta-T's, de normalidades, né? Que está na literatura. Tá? O pessoal aprende lá na especialização, né? Sim. Aí nós pegamos, nós queríamos ver se a queixa de dor, realmente a termografia consegue detectar aquela queixa de dor da pessoa. Tá? E nós conseguimos observar que realmente tem correlação. Pegar um delta-T de 0,6 e um delta-T de 0,7. Então, você vem aqui, você observa nitidamente que a queixa da pessoa é real. E agora nós estamos com o algômetro, né? E agora nós vamos dar a sequência. Eu já até pedi prorrogação do projeto de pesquisa. Nós vamos usar algômetro, termografia, escala de dor. Muito bom. E vamos ver se a gente consegue também distinguir dor aguda, dor crônica. Vamos fazer uma avaliação mais associada à dor. Então, assim, Márcio, mas você está falando de dor aí, mas não é sobre ergonomia? O relatório é a coisa que a gente mais, dentro das empresas, é a coisa que a gente tem que ter mais cuidado, a gente tem que estar mais focado na questão da dor. Né? Com certeza. Bom, futuros trabalhos dentro dessa parte, que eu falei com vocês, questão de dor, termografia dor aguda e crônica, classificação de dor nociceptiva, neuropática, sensibilização central, avaliação também através de tratamento, né, do fisioterapeuta, através de avaliar a incapacidade dessas pessoas, né, e avaliação durante o tratamento com a técnica aplicada e CIF, né, que é o Código Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Tá? Eu estou falando rápido demais, gente, essa parte aqui. Mas tem muita coisa pela frente, então, né? Essa parte aqui... você quer mostrar a linha? Tá. Não, aqui eu vou encerrar aqui. Encerrou, ótimo. Então, nossa, tem tanta coisa, eu tenho mais coisa, o pessoal elogiando aqui, estão com mais de 300 pessoas assistindo essa live aqui. Que bom. Muitas perguntas, vamos ver se a gente consegue depois responder isso. Mas meu contato está aí também, se precisarem, tá? O pessoal perguntando aqui, como é que os alunos que se interessam nessa parte da ergonomia, você falou que tem um pessoal lá no Recife, como é que o pessoal faz para te procurar para a parte lá em Recife nós temos um mestrado, você orienta? Eu acho que uma coisa também, que as pessoas têm me pedido muito, Marcos, para tirar a tela aqui. Aí mesmo, compartilhar a tela, isso aí mesmo. Aí, pode clicar. Clica de novo. Tá bom? Estou aparecendo? Pronto. Deu, beleza, ótimo. Tá. Aí, tá vendo? Eu aprendi mais uma coisinha. Aprendeu, mais uma coisa. Como se diz, se fosse fazer a termografia, dá um pouco de estresse aqui em mim, né? Meu nariz ia ficar gelado, mas tudo bem. É isso aí. Mas, assim, a gente está aberto a parcerias, o que vocês tirar dúvida. Uma coisa que a gente tem, o que o Marcos, que a nossa equipe, que a gente trabalha junto aí, né? Sempre tem essa parceria, essa colaboração, né? Uma coisa também, Marcos, depois a gente pode ver, eu tenho tido as pessoas têm me perguntado muito, mas tem algum curso específico, tem alguma da termografia já aplicada, com algumas coisas, um estudo mais focado, uma aula de 8 horas, que seja, o professor dele, então eu já toco isso para o Marcos, né, que ele que mexe com essas coisas, assim, de repente é uma coisa que a gente pode pensar em termos de o que poderia ser feito de treinamento dessas pessoas que têm interesse focado na economia. Márcio, o pessoal quer saber assim, já vamos chegar nesse ponto, o pessoal quer saber como é que os alunos te procuram, como é que o pessoal faz para te procurar para pesquisa hoje, para pesquisa. Então, eles têm que ter um mestrado, tem um doutorado. O meu e-mail é Márcio, colocado aqui quando eu compartilhei, vou pôr aqui de novo. Tá? Para vocês aqui, vamos ver se eu aprendi direitinho. Não precisa botar ali, o próprio Dalmas vai colocar para você, daí não precisa... vai? Então tá. É só falar e ele já compartilha ali. É Márcio, senão você vai... @nersat.com.br, tá? E aí não tem que... A gente tá... Até eu sumi aqui, né?
Voltei. marcio@nersat.com.br. E depois eu tenho o e-mail, que não está na minha cabeça aqui, depois eu passo para o pessoal aí, para poder deixar, que é o e-mail do NERT, do Núcleo, né, de Pesquisa em Ergonomia e Termografia Infravermelha também, que a gente está aí à disposição aqui na Universidade Federal, aqui em Diamantina, né? Para quem está começando, o mestrado também em Recife. O mestrado, fala do mestrado, que era isso que eu queria saber antes. E o mestrado, que a gente também tem, o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, na área de ergonomia. Na realidade, é o único mestrado em ergonomia pura no Brasil. Que é com o professor Marcelo também, né, Soares? Nós temos mestrados em engenharia de produção, em saúde coletiva, com linha de pesquisa em ergonomia. Esse não, esse é o mestrado em ergonomia. Com o professor Marcelo Soares, que é o coordenador lá, né? Marcelo Soares, ele era o coordenador, agora quem está é a Vilma Vilaroco. Certo. A Vilma Vilaroco é que está como coordenadora agora do nosso mestrado. Né? E para quem está começando, Márcio, qual que é a tua dica? Assim, o pessoal que está ali, que gostou, hoje viu, está interessado, ainda não está no zero, assim. Eu acho que assim, é a mesma coisa que aconteceu comigo, sabe, Marco? Eu acho que assim, ler um pouco para poder ver, entrar em contato e perguntar. A gente sempre manda material, artigo para a pessoa ler. Né? Aí fala assim, olha, não, eu estou interessado, então assim, aí já ver aquisição de uma câmera, fazer um curso para poder aprender a usar a câmera, né? Aprender a fazer a análise das imagens no software, fazer as interpretações do que significa aquelas cores ou aquelas diferenças das imagens, clinicamente, né? Ou dentro do projeto de pesquisa, e a partir daí é uma cachaça, não tem como. Eu fiquei apaixonado e sou parceiro hoje, realmente. Aí vocês vão vendo, né? Aí eu peguei entrei para a Sociedade Brasileira de Estudo de Dor. Aí lá tem um comitê de termografia, eu já estou no comitê de termografia da Sociedade Brasileira. Então, assim, que teve agora em Natal, já foi. E a gente fala em parceria, a parceria que o Márcio está falando é parceria acadêmica, gente. Então, assim, são todos professores, são todo o pessoal com experiência em outras áreas, mais unidos aqui pela termografia. E o que a gente tem, o que nos une hoje, é claro, além da amizade, sim, mas institucionalmente, é a Associação Brasileira de Termologia, que é a Abraterm, Associação Brasileira de Termologia, que ali ela divulga os cursos, ela chancela os cursos profissionais, né? Então ela dá esse apoio para os cursos que tem, tanto cursos de um dia, que é o Instituto Brasileiro de Termologia, que é o IBTM, que está divulgando esse encontro aqui do Talks, realiza para a Abraterm, porque a Abraterm é mais a parte profissional, a parte de ensino, mas a executora mesmo é o Instituto Brasileiro de Termologia, assim como é a USP em São Paulo, assim como outras instituições no Brasil, ou os projetos futuros aí que o Márcio também vai estar fazendo aí para Minas Gerais. Então, são todos parceiros. Então, o que nos une hoje é a Associação Brasileira de Termologia, né? E eu tenho uma boa notícia para o pessoal, né? Eu falei que ia ter boas notícias agora para o finalzinho, Márcio, que está oficializado aí a especialização, tá? Saiu hoje o resultado, de termografia do movimento. Aí vai estar participando o professor Márcio, também fazendo parte dessa pós na Universidade de São Paulo, que vai ser um curso de especialização em termografia e termologia. Termologia é a ciência que estuda, então não é só a parte técnica, câmera, não é isso, né? Não é curso de fotografia. Não é a fotografia, é interpretação, como é que usa, como é que... Todas essas dúvidas aqui a fundamentação teórica e científica. Fundamentação científica. Tem independente se você vai fazer mestrado, doutorado, mas é para trabalhar com termografia de forma séria e nada contra assim, a parte holística, mas é uma coisa séria, bem centrada, numérica, com resultado, né? O nosso colega, o doutor Carlos Dalmaso, vai deixar o link aqui para o pessoal acessar, que é abraterm.com.br/especialização, sem cedilha, sem A, né? E lá vai estar a termografia do movimento. Essa é a grande notícia. A gente vai deixar também o pessoal inscrito aqui, só o pessoal deixe o seu e-mail, a gente vai estar mandando material para vocês aí de alguns trabalhos, algumas metodologias do professor Marçal. Esse material meu está disponível, os artigos, o que já tem publicado, eu já posso disponibilizar para vocês. Eu vou ver com o Briosca e com o Damasco como é que é a melhor forma.
de pôr esse material disponível, né, para vocês acessarem, né, eu espero que a gente tenha conseguido aí, foi muito legal, adorei. Muitos elogios, Márcio. Nossa, a gente atrasou um pouquinho, mas estamos terminando no horário, né? Considerando o nosso pequeno atraso do começo, né? A gente está extremamente satisfeito com esse nosso primeiro talk, inaugurando com a sua presença aqui, a sua simpatia, seu jeito mineiro de ser. Já me traz muitas saudades aí, tomar um cafezinho, o Pronópolis, coisa boa. Docinho de Minas, né? Mercado Central, Torresmin, Cachaçinha. Coisa boa. Então a gente começou muito bem, satisfeito, todos os alunos aqui elogiando, né? Como eu falei para você, mais de 300 pessoas. Eu agradeço mais uma vez. Parabéns aqui para o professor Márcio, para mim, pela apresentação, pelo material. Gente, é isso aí. Sejam bem-vindos à termografia, tá? É um mundo de várias possibilidades e a gente está aí com os melhores, com os professores mais experientes, né, os formadores de opinião, por isso que o Márcio Marçal já fez parte da primeira turma de pós, que é um formador de opinião e sabe que né, chega uma hora, né, Márcio, que não dá mais para perder tempo com coisas que não valem a pena. Então, a parte acadêmica hoje está lá, claro, tem coisas da termo que tem seus limites, mas é muito prazeroso o resultado que ela traz no seu dia a dia. Né? Márcio, quer deixar uma mensagem para o pessoal? Eu quero agradecer, né, essa coisa legal que eu achei. Eu amo essa troca apesar de ficou mais da próxima vez assim responder talvez mais perguntas. A gente fica querendo, né? É vasto o conteúdo, né? Agradecer a todos que logaram aí, né? E tiveram a paciência de nos escutar aí de essa troca de experiência. E dar os parabéns para todo mundo, espero que vocês sejam bem-vindos, né, à termografia, espero que tenha cativado vocês, né, e me coloco à disposição, como o Marcos sabe, a gente está aí sempre à disposição de estar aí abraçando as pessoas que estão chegando dentro da área da termografia, no que a gente puder ajudar. Né? Então, basicamente é isso, Marcão. Muito obrigado. Eu queria também lembrar só do evento que a gente vai ter em São Paulo, na USP, o curso do nosso amigo, que participou com você na turma do André Luciano Pinto. Sim, né? Sim. Todos o pessoal da primeira turma, você vê a maioria... Nós somos da primeira turma, ele foi da primeira turma. Professor, saíram muito bem. E o Luciano vai estar dando o curso dia 24 de 11, depois a gente deixa o link aqui para o pessoal, é a termografia do movimento, para quem está começando, é o nível 1 que a gente chama, e dia 25, gente, não percam, dia 25 agora, de novembro, a vinda do professor Schwartz. Eu acho que se conheceu o Schwartz lá em Foz. Não, ele... Não, estava no evento mais com outro evento. O professor Schwartz está vindo pela segunda vez no Brasil. Né? Ele é presidente da Academia Americana de Termologia e vem a brilhantar a gente com os outros professores num evento que vai ser em São Paulo, no Transamerican Prime, na Alameda Santos. Também a gente vai deixar o link, né? Fazendo parte desse simpósio de termografia médica da Abraterm e também da Pan American Thermology Society, que todos nós aqui somos membros, dentro das suas áreas respectivas, a ergonomia, o Márcio, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da parte médica, nas várias especialidades. Gente, é isso aí, vamos descansar e aproveitar esse feriadão, né? Feriado, ou pelo menos para quarta-feira, amanhã, né? Para descansar. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez. E eu que agradeço. E ficamos realmente acima da expectativa do pessoal todo elogiando aí o seu trabalho, e agradecer também o pessoal da Universidade do Vale do Jequitinhonha, aí por dar todo esse apoio também, para você estar participando aí com a gente. Muito obrigado. Boa noite a todas, e se vemos aí. Tchau, povo da Termo. Até mais.